Fala galera, tudo bem? Tranquilidade? Bom, estamos nós aqui para mais uma aula e essa aula vai ser um pouco diferente das aulas anteriores, né? Que a gente sempre tem aula com slides e hoje a gente vai usar aí uma aula com a apostila. Por quê? Porque essa aula é uma aula que vai trabalhar com a escala geológica do tempo, né, as eras geológicas. Então, nós vamos fazer uma análise dessa tabela aqui. Então, no enunciado está colocando que reconstruir a história da Terra desde a época da sua formação é um desafio para os cientistas. Para tal, baseiam-se no estudo das rochas e dos fósseis, vestígios de animais e vegetais encontrados em rochas. Então, essa é uma tabela que, por mais que a gente esteja vendo em geografia, outros cientistas, outras áreas do conhecimento vão saber falar mais do que a gente. A gente vai fazer uma exposição bastante geral, né? Mas quem sabe mais são geólogos, quem sabe mais são biólogos, ok? Então nós vamos aqui apresentar mais ou menos, né, uma evolução da coisa. Então isso está na página 31. Veja, nós não vamos analisar essa tabela a partir daqui, certo? Vejam que aqui em cima, né, tem a era, a periodização, o período. Então o período recebe um nome, né, a era também recebe um nome, aqui vai ter o tempo decorrido em 1000 anos e aqui as características. Então nessa tabela vai ter as características do planeta e as características do Brasil, dos eventos que aconteceram em determinada época, era ou período, certo? Então a gente vai começar analisando, né, pelo fim da tabela. Então veja que aqui o enunciado coloca que nós temos que nos ater, né, sobretudo nas rochas, nos fósseis, ou melhor dizendo, na geologia, ok? Então vimos aí, né, a geologia, elementos básicos também, certo? Sempre chamando atenção para isso, elementos básicos. Então vamos lá. A primeira era, né, que o nosso planeta ele passa, né, quando ele vai ter aí o resfriamento, é chamada a era pré-cambriana. Essa era é uma era gigantesca, ok? Porque ela vai de 4 milhões e meio de anos a 2 milhões de anos. Então é um período em que o planeta, né, eles usam o termo consolidação, pensando no aspecto geológico, né? Então seria um período de consolidação do que essa massa incandescente de magma está resfriando, está solidificando e formando as primeiras rochas magmáticas, tá certo? Então é um período em que o planeta está, né, passando um pontapé inicial para a consolidação do nosso planeta. Então veja que aqui, né, a idade antiga azoica é sem vida, tá certo? Então aqui o arqueano, né, o proterozoico. Então aqui nesse período já está começando, né, principalmente nesse período, nessa subdivisão aqui, né, que a gente entende, né, período algonquiano, nós estamos com a formação de importantes jazidas minerais. Então vejam que nesse cambriano é que nós vamos estar com a formação das rochas magmáticas e metamórficas, certo? Por isso que a gente fala ali, né, como nós vamos ver mais para frente, que existem planaltos residuais no Brasil.
Residual vem de resíduo, de sobra, ok? De resto. Então são rochas, são estruturas formadas há muito tempo e estruturas que foram bastante castigadas pelas intempéries ao longo da história. Só adiantando, o que são as intempéries? Sol, chuva, frio, vento, mudança de temperatura, né? Todas as coisas que vão castigar os corpos, ok? Então, pensando em planeta, né, é aqui nessa época do Algonquiano, principalmente, que nós estamos nessa época arqueana, primeiro, que está se formando as rochas magmáticas, os escudos cristalinos que a gente vai ver no Brasil, né, escudos cristalinos que a gente vai ver em outros países, né? Então, rochas formadas a partir do que? Né, do resfriamento do magma, ok? E aí nós vamos ter, principalmente nesse período algonquiano, né, nós vamos ter as formações de riquezas minerais, de jazidas minerais. Então, as principais áreas de exploração mineral do nosso país foram formadas nesse algonquiano. Certo? Então veja aqui, ó, quadrilátero ferrífero, Urucum, Serra do Navio, Carajás, Chapada Diamantina. Então, quando a gente for trabalhar a estrutura geológica, a gente vai falar assim, as estruturas geológicas, né, sempre foram formadas no pré-cambriano, aqui, ó, ou na era primitiva, aqui nessa etapa de bilhões de anos. Ok? Então, sempre vamos destacar escudos cristalinos, né? E também rochas metamórficas. Mais escudos cristalinos que representam o quê? Né? Um amontoado de rochas magmáticas ou ígneas, como a gente viu. Tá? Rochas que se formaram pelo resfriamento do magma. Veja aqui nessa parte interior aqui, nessa parte intermediária, né, existem as eras do Mesozoico e o Paleozoico. Então, formas de vida, algumas já vão existir aqui no Algonquiano, né, no período Algonquiano, na era Proterozoica. Né, seres unicelulares, algas e bactérias. Já aqui no Paleozoico é quando nós vamos ter o despontar de animais. Então, algumas ocorrências, né, geológicas interessantes e, né, o despontar da vida animal. Para valer mesmo, com peixes, répteis, grandes florestas. Então, é nessa era em que, né, vão existir os dinossauros. Tá certo? Então, os dinossauros estão existindo nessa época aqui, ó. Mais ou menos aqui. Por quê, ó? Percebam que eventos do planeta, né? Eles estão colocando a existência de grandes florestas que foram soterradas, dando origem a depósitos carboníferos, né? E a formação das primeiras rochas sedimentares. Tanto vai dar origem aqui às florestas soterradas a depósitos carboníferos, quanto os animais que foram animais e seres vivos que foram soterrados, e dependendo das condições que eles foram soterrados, vão gerar, né, com o tempo as formações de petróleo, tá? Que vai se consolidar para valer aqui, ó, né? O que seria no Mesozoico. Então, no Mesozoico é quando nós vamos estudar mais para frente a teoria das placas. Né? Então, quando as placas vão começar a se movimentar. Então, vai ser aqui no Mesozoico que vai iniciar essa movimentação.
Então aqui sim, né, é que vão surgir os grandes dinossauros. Então esse período é um período intermediário que eu estava dizendo a vocês. Só que o Páleo, é mais velho, tanto que Paleo, né? Então paleontologia, né, o estudo, né, dos animais antigos, muitos, né, extintos. Então foi aqui que, de certa forma, para valer mesmo, os dinossauros eles somem da face da Terra, ok? E aqui é que vão estar sendo formados, né, as grandes reservas de petróleo, né, as grandes formações sedimentares. E no caso do Brasil, é nessa era paleozoica que vai estar se formando o carvão brasileiro e a formação das primeiras bacias sedimentares. Aqui o derramamento vulcânico, vocês vão ouvir muito falar isso com os 3 anos, né? A intrusão vulcânica, né, na região sudeste e sul, parte também do sul do Mato Grosso do Sul, né, quando vai haver ali uma instabilidade geológica bastante grande e uma atividade vulcânica que perfurou a superfície e capeou uma gigantesca área com lava, que com o tempo essa lava formou, né, exposta, ela formou um solo vermelho, né, que depois chamou-se de terra roxa, porque os italianos não conseguiam falar roxa, né? Não, eles falavam rossa, né, que é vermelho em italiano. Só que os caipiras, né, o pessoal do interior de São Paulo não conseguia falar roça, então falava roxa, ok? E é nesse período mesozoico que está se formando o recôncavo baiano e a bacia de Campos, áreas de muito petróleo. O que vocês têm que entender a respeito do petróleo? Áreas que são ricas de petróleo, né? Algumas áreas que hoje não são inundadas têm petróleo e outras áreas que ainda estão inundadas que têm petróleo, né? Então talvez em algumas outras áreas existiam lagos, né? E aí virou mar. O meio do nosso país, por exemplo, antigamente existia um gigantesco lago, agora, né, está seco. Na Venezuela, onde tem ali o Lago Maracaibo, que é um lago riquíssimo, né, na profundidade em petróleo, né? Antigamente não estava inundado, tinha muitos animais, que depois com o tempo formou o petróleo. Então o que vocês vão ver com o tempo aí nas nossas aulas é que há uma dinâmica de placas. Então os lugares eles mudam. Algumas áreas foram inundadas, outras áreas ficaram secas, como o Oriente Médio. O Oriente Médio já foi, né, um fundo de oceano, agora é uma área de deserto. Ok? E para concluir, chegamos ao Cenozoico. O Cenozoico ele é dividido entre terciário e quaternário, tá? O quaternário é o mais recente, pensando aqui em anos, né? Nós vamos ver depois o Antropoceno, que é o nosso período, ok? Então o período terciário ele se faz valer, né, pelo início dos dobramentos modernos, da formação dos dobramentos modernos, como os Alpes, como os Andes, como as montanhas rochosas, como o Himalaia, né? E no caso do Brasil, a formação da bacia amazônica, da sedimentação da bacia amazônica, tá? Então, quando vocês forem falar de dobramentos modernos, são sempre chamados de terciários por conta disso, porque eles foram formados nesse período terciário, né, em 70 mil anos atrás, né, até 12 mil anos atrás. Então são estruturas dinâmicas que ainda estão ascendendo, que ainda estão subindo, por isso que há tantos terremotos, né? Então, e aqui por último a ocorrência das glaciações e o degelo. Então veja aqui, né, o homem ele só aparece,
aqui, ó, né? Nesse período aqui. Então, um período que muito mais recente. Então, tinha uma pintura no nosso museu aqui em Monte Alto que colocava mais ou menos assim: se a evolução da vida fosse um jogo de futebol, o homem entraria somente aos 44 do segundo tempo, né? Então, o homem foi um dos últimos seres a se inserir na cadeia aqui da vida, da evolução geológica, né? Então, tem alguns pesquisadores que chamam a nossa época de antropoceno, né? Por que antropoceno? Porque é a época dos humanos, é a época em que nós, né, estamos hegemonicamente nesse planeta, que nós alteramos, né, as características do planeta, nós conseguimos dar conta de alterar profundamente certas dinâmicas, como a dinâmica da água, como a dinâmica das florestas, da vida das florestas. Então, no antropoceno, o homem é o grande ator, só que ele é um grande ator no sentido também negativo, né? Porque nós estamos aqui, que as mudanças que o homem operou na natureza, né, são mudanças que estão meio que voltando contra ele. Estou falando aqui fora do desmatamento, fora a poluição, né, a grande, né, alteração climática que o homem proporcionou, né, com a revolução industrial, com, né, o uso amplo e restrito do petróleo, dos combustíveis fósseis. Estou falando aqui do aquecimento global. Então, no antropoceno, né, o homem é o ser preponderante que alterou certas características da Terra, certas dinâmicas da Terra. Claro que isso é uma tese científica e tem pessoas que não concordam com isso, tá certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha para trabalhar com vocês e assim nós encerramos, tá certo? Um abraço e até a próxima.